you think? Sure, yeah. Sorriam, irmãos. Ok. Should give them a minute. Give them a second to come in. They're still coming, right? Yeah, we'll just wait a little bit. Okay. Okay, fine. Okay. Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. So thankful to the Lord for all of the wonderful things that He's doing. Sou tão grato ao Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito. And may He continue to speak to us tonight. E nós pedimos que realmente Ele possa falar a nós nesta noite. Can we please turn to the book of Galatians? Vamos abrir no livro de Gálatas. We'll read from chapter 4. Vamos ler ali do capítulo 4. We're familiar now with our theme verse, Já temos familiaridade com o nosso tema, and we'll read it again. com o nosso versículo tema. Vamos lê-lo novamente. My children, with whom I am again in labor, until Christ is formed in you. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Chapter 1, Capítulo 1, verse 6. versículo 6. I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Verse 9. Versículo 9. As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you received, let him be accursed. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Chapter 5, Capítulo 5, verse 4. versículo 4. You have been severed from Christ. You who are seeking to be justified by law, you have fallen from grace. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. If we could please turn to the Gospel of John Vamos, por favor, abrir no Evangelho de João, in chapter 1. no capítulo 1. Verse 14. Versículo 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. 2 Corinthians Epístola aos Coríntios, 2 Coríntios, chapter 8. capítulo 8. Verse 9. Versículo 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you, through his poverty, might become rich. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 1 Corinthians, 1 just Coríntios, one verse, chapter 15 capítulo 15, vamos ler um versículo. and verse 10. Versículo 10. But by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me did not prove vain. But I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo.
And finally, brothers and sisters, if we can turn to back to the Garden of Gethsemane, Luke chapter 22. Se nós pudermos agora nos voltar até o jardim do Getsêmani, lá em Lucas, capítulo 22. I'm sorry, Luke chapter 22, we should start in verse 42. Então, Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 42. Father, if thou art willing, remove this cup from me, yet not my will, but thine be done. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Verse 44. Versículo 44. And being in agony, he was praying very fervently, and his sweat became like drops of blood falling down upon the ground. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Let's bow for prayer. Vamos ter uma palavra de oração. Lord, we come this evening together into your presence. Senhor, nós nos achegamos juntamente na tua presença nesta noite. Lord, we thank you for all of the riches of your grace. E nós te agradecemos pelas riquezas da tua graça. And we depend upon it again tonight. E nós declaramos que dependemos do Senhor mais uma vez nesta noite. Lord, as we consider this topic together, Lord, we are asking that you would guard it preciously. E ao considerarmos esse tópico juntos, nós pedimos que o Senhor possa guardá-lo de maneira tão preciosa. Lord, please make sure that the speaking and the translating and the listening are all in line with your spirit. Senhor, que o Senhor possa fazer com que o falar, o interpretar e o ouvir possam estar alinhados com o teu propósito. We thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. In Jesus' precious name. No nome precioso de Jesus. Amen. Amém. Something happened this morning, brothers and sisters, that I don't think has happened to me before. Algo aconteceu comigo nesta manhã, irmãos e irmãs, que eu acho que nunca aconteceu antes. My memory is not as good anymore, so now I take notes. Então minha memória já não é tão boa como era antes, então tenho que tomar notas. And I try to use a new pen. E eu tentei utilizar uma caneta nova. And today I was taking notes and I ran out of ink. Então hoje eu estava tomando notas e acabou a tinta. And I think it's because the Lord has given us so many wonderful words. E eu creio que é porque o Senhor já nos deu tantas palavras maravilhosas. Also, I have wonderful translators. E eu tenho duas intérpretes maravilhosas. And so all of these words just speak to the richness of what the Lord is doing. E todas essas palavras falam das riquezas que o Senhor tem feito. The theme verse that we have been pondering together is, as we all know now, Galatians in chapter 4, verse E 19. o tema sobre o qual nós temos considerado, os irmãos já sabem, está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. It speaks of the forming of Christ in our hearts. E fala a respeito da formação de Cristo em nossos corações. And we have been sharing that in the work of God. This one act is so important to all the things that he is doing. E como nós temos compartilhado, esse ato único é tão importante na vida de todos aqueles que creem. But the Galatians, our brothers and sisters, something had fallen in the way. Mas para os Gálatas, algo realmente caiu pelo caminho. They had stalled Eles travaram. and they were no longer able to grow. Eles não estavam mais conseguindo avançar. And so Paul wrote a letter to them Então Paulo escreve a eles uma carta to reset, para poder reajustar, to cause them to realign. para fazer com que eles pudessem realinhar. There had become a confusion in the group Tinha chegado uma certa confusão naquele grupo. that the gospel of grace had been distorted. E de alguma forma o evangelho da graça havia sido distorcido. We remember in the book of Ephesians that we are told that we are saved by grace through faith. E na carta aos Efésios nós somos lembrados que fomos salvos pela graça por meio da It fé. is nothing of what we have E done. não tem nada a ver com aquilo que nós It fizemos. is the gifting of God. É uma dádiva de Deus. If we add to it,
Se nós acrescentarmos a isso, it is no longer what it is. não mais será o que é. If we subtract from it, E se nós subtrairmos disso, it is no longer what it is. não será mais o que é. Sometimes there are small things that we add. Às vezes há pequenas coisas que nós adicionamos. Sometimes they are good things that we add. Algumas coisas achamos que são boas que nós adicionamos ali. Sometimes they're dangerous. E algumas vezes são muito perigosas. Add a little bit of flesh Acrescentar um pouquinho da carne. because it makes sense to our flesh. Porque de alguma forma aquilo pode fazer um certo sentido para a nossa But carne. in all of these things, brothers and Em todas sisters, essas coisas, irmãos e irmãs, there's a danger. há um perigo. If we've moved away from the saving work of the grace of God Se nós nos distanciarmos And the- da graça salvífica de Deus and the grace of God only, e somente da graça de Deus, something is stolen. e se isso acontecer, algo será roubado. And so Paul sent them this letter. Então Paulo envia a eles aquela carta, And essa as carta. our brother mentioned this morning, that there was a central conflict. E nosso irmão mencionou nesta manhã que havia um conflito central. And that central conflict was that in our hearts, E- there's a conflict between ourself and the life of Christ. E esse conflito que está dentro de nós é o conflito entre o nosso eu e a vida de Cristo. Our flesh versus the work of the Spirit. A nossa carne contra o Espírito, a obra do Espírito. And so scattered throughout the book, Então, espalhados por esse livro, the Holy Spirit planted little instructions to us, o Espírito Santo coloca algumas instruções para nós. very much in line with the overall heart of the letter. E exatamente alinhado com o sentido geral daquela carta. He told us to bear one another's burdens. E ali é dito para nós levarmos as cargas uns aos outros. Think about others before yourself. Pensem nos outros antes de si mesmo. And so we thought back to the upper room Então nós vamos de volta até o cenáculo, where our humble Lord Jesus, quando o nosso humilde Senhor Jesus, he went down on bended knee e ele se ajoelha ali and he gave us a visual picture e nos dá aquele quadro visual of what it is to serve one another. do que significa servir um ao outro. And then we saw him enter into the Garden of Gethsemane, E nós o vimos entrar no jardim de Getsemane, and he submitted to his Father. e ele se submetendo ao seu Pai. His will went below his Father's will, E a sua vontade ficou abaixo da vontade do seu Pai. and he carried our burdens. E ele carregou os nossos fardos. He knew full well that the carrying of our burdens would eventually become the claiming of our burdens. E ele sabia que ao tomar os nossos encargos significaria reivindicar os encargos. That esse encargo. he would in fact become the sin that entangles us. Ou seja, que isso significaria que ele seria feito pecado por nós. And that would eventually force a separation between him and his Father. E isso imediatamente faria com que ocorresse aquela separação entre ele e o seu Pai. Something that had never happened before. Algo que nunca havia acontecido antes. And Paul reminded us too that there is a conflict between the spirit of slavery and the spirit of sonship. E também nós somos lembrados daquele conflito que há entre o espírito de escravidão e o espírito de filiação. And there in the garden that evening, our Lord cried out, Abba, Father. E no jardim ali naquela noite, nosso Senhor clama, Abba, Pai. He was the only one at that time who could say what he said. E ele era o único naquele momento que poderia dizer aquilo que ele disse. But because of what he did, Mas por causa daquilo que ele fez, the grain was buried in the earth for us. aquele grão foi colocado na terra por nós. And he died. E ele morreu. And many sons were brought to glory. E com isso ele trouxe muitos filhos à glória. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he had been alone. ele esteve só. And so now he was no longer alone. Mas agora ele não estava mais só. And so we were reminded that we ought to see ourselves as sons. E nós fomos lembrados que nós devemos nos ver como filhos. And so understand our calling E também dessa forma entender o nosso chamamento unto his will. e a sua vontade. That we would follow after our Lord De Jesus tal forma que nós possamos seguir o nosso Senhor Jesus. when he put his will Quando ele- underneath his Father's will. Quando ele submete a sua vontade à vontade do Pai. And what was most precious to him, Aquilo que era mais precioso para ele, which was the nearness to his Father, que era a proximidade, a intimidade com seu Pai. he lost Ele perdeu
for the sake of what he knew his father needed him to do. Por causa daquilo que ele sabia que o pai desejava que ele fizesse. And when we identify ourselves as sons, E quando nós nos identificamos como filhos, we also identify ourselves with our father's business. nós também nos identificamos com os negócios do nosso pai. And he reminded us E ele nos lembra that that is how we ought to live, que é assim que nós temos que viver. and that we ought not live for the transaction, Que nós não temos que viver por conta da transação, but we ought to live for the relationship, mas temos que viver por causa do relacionamento. so we can exercise his life in our life. Para que nós possamos exercitar a sua vida e nossa vida. And so now we come to a third point. E hoje à noite nós chegamos a um terceiro ponto. Can we please together turn to the book of Jude? Será que podemos abrir no livro de Judas? And we'll just briefly read from verse 4. E vamos ler rapidamente o versículo 4. Now, brothers and sisters, I promise that I have not stolen the notes from my brothers. Irmãos e irmãs, eu prometo que eu não roubei as anotações dos meus irmãos. Somehow, by the grace of the Lord, he is using many verses together. De alguma forma, pela graça do Senhor, nós temos utilizado os mesmos versículos. Jude, verse 4. Epístola de Judas, versículo 4. Maybe we can start in verse 3. Talvez devemos iniciar no versículo 3. Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. So Jude is reminding us Então, Judas está nos lembrando there's something worth fighting for. que existe algo pelo qual vale a pena lutar. In verse 4, Versículo 4. for certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. So here we see a parallel picture of what may have been happening among the Galatians. E aqui nós vemos um quadro paralelo do que aquilo que deve ter acontecido no meio dos Gálatas. There are those who crept in among us. Houve aqueles que de alguma forma, de maneira subreptícia, entraram no meio dos Gálatas. They looked like they were the sheep, Eles se assemelharam com ovelhas, but it was a disguise. mas era apenas um disfarce. And what's their work? E qual que era a obra que eles estavam fazendo? Their work was to turn the grace of God into something else. O que eles estavam fazendo é transformar a graça de Deus em uma outra coisa. It was a transformation into a licentiousness or sensuality. Foi uma transformação, o que diz aqui, libertinagem ou sensualidade. It was the idea that I can do whatever I want, whenever I want, because God will always forgive me. É aquela ideia de que eu posso fazer o que eu bem entender, quando eu bem entender, porque Deus sempre vai me perdoar. Now we know that the grace of God is so amazingly effective. Nós sabemos que a graça do Senhor é tão impressionantemente efetiva. But behind what they were saying was a different heart. Mas por detrás daquilo que eles estavam falando havia um coração diferente. That God exists for me. De que Deus existe por causa de mim. And it's very subtle. É muito sutil. But grace exists for God. Porque a graça existe por causa de Deus. And we exist for God. E nós existimos por causa But de it's Deus. a little shift in our point of view. Observe que há um pequeno desvio no ponto de vista. And Jude said that they were like trees that could bear no fruit.
E Judas nos fala que eram como árvores que não podiam produzir frutos. They were clouds that had no water. Eles eram nuvens que não tinham água. Because we lived our life not seeing the purpose for which we were saved. Porque de alguma forma não viviam a vida por causa do propósito pelo qual fomos salvos. It had become a cheap grace, Se tornou uma graça barata. a costless grace, What? a grace without cost. Uma graça sem qualquer custo. Which is why we would like to return back to the Garden of Gethsemane E é por isso que nós queremos voltar lá para o Jardim do Getsemane, in the book of Luke. no livro de Lucas. The book of Luke brings us close, O livro de Lucas nos traz muito perto. and we begin to see the struggle of the man. Nós podemos contemplar a luta, a batalha daquele homem. And we see in the garden that our Lord Jesus is brought to his knees. E nós vemos ali no jardim que o Senhor Jesus, ele prostrou-se em terra. He had submitted himself to the will of his Father. Ele havia se submetido à vontade do seu pai. He knew his relationship would be fractured. Ele sabia que aquele relacionamento seria fraturado. He understood that he would become sin for us. E ele sabia que ele se tornaria pecado por nós. And under the weight of this burden, E sob o peso desse encargo, his physical body began to be damaged. o seu corpo físico começou a sofrer. Brothers and sisters, my area of specialty is in the biology of the skin. A minha área de especialidade é na biologia da pele. In the skin, there are a number of different glands. Na nossa pele há diversos tipos de glândulas. There are glands that produce oil, Há glândulas que produzem óleo. and those are related to our teenage acne. Isso que dá origem àquelas acnes na nossa adolescência. There's also a coil that produces sweat. Também há uma espiral que produz o suor. And the purpose of the coil is to maintain our body's salt balance. Então, o propósito dessa espiral é para manter os nossos corpos autorregulados And to maintain our temperature. e também para poder manter a nossa temperatura. And they function very closely to these small blood vessels. E essas glândulas funcionam muito próximas a vasos sanguíneos. Now we know in moments of great physical stress, Nós sabemos que em momentos de grande estresse físico, there can be a bleeding from those capillaries into the sweat coils. então pode haver um sangramento daqueles capilares para essas espirais. And that night, the Bible says that his sweat became like blood. E naquela noite a Bíblia nos diz que o seu suor se tornou em sangue. And it really, more than it being a manifestation of his skin, E muito mais do que uma manifestação daquilo que estava acontecendo na sua pele, it manifested the burden that was on his heart. mas manifestava o encargo, o peso que estava no seu coração. It is very likely that no one has ever been under more burden than our Lord Jesus at that moment. Muito provavelmente ninguém mais esteve sob tanto peso, sob tanto cargo como o Senhor Jesus esteve naquela noite. And what we see in the garden at this moment E o que nós vemos no jardim neste momento is a counteraction against the costless grace. é um contra-ataque àquilo que é considerado essa graça sem custo. Because grace is free for us, Porque ele pagou isso por nós. but grace is not free. Mas isso foi de graça para nós, mas a graça não é gratuita. He had to pay so that our grace would be free. Ele teve de pagar para que a nossa graça fosse gratuita. We would become heirs, De tal forma que nós nos tornássemos herdeiros. but he must suffer. Mas ele teve que sofrer. We would be forgiven, Nós fomos perdoados, but he must be cursed. mas ele foi amaldiçoado. And so, brothers and sisters, in this picture, Irmãos e irmãs, neste quadro, we ought to remember him nós temos que lembrar dele, because it reminds us porque nos faz lembrar that grace had a cost. que a graça teve um alto custo. It was not a cheap grace. Não foi uma graça barata. And in light of this, brothers and sisters, E à luz disso, irmãos e irmãs, and how
this wrong thinking among the Galatians limited the growth of Christ. E é por isso, irmãos e irmãs, que esse pensamento tão limitado restringiu a graça no meio dos irmãos de Gálatas. We would like to share tonight O crescimento, desculpa. we would like to share tonight a simple message about grace. E hoje à noite nós queremos compartilhar uma mensagem bem simples a respeito da graça. It is a topic that is so wonderful, E é um tópico tão maravilhoso, but it is so precious e é tão precioso, that any time we approach it, que qualquer momento em que nós abordamos, we need to be covered in the blood of the Lord. nós temos de estar cobertos pelo sangue And do that the Senhor. Holy Spirit needs to be actively guarding the sharing. E o Espírito Santo realmente precisa guardar todo o compartilhar. Because we have already mentioned that if you add to it, Porque nós já mencionamos, se nós acrescentarmos a isso, there is great danger. há grande perigo. And if you subtract from it, E se nós subtrairmos isso, it changes what it was. vai mudar o que era. And so for this reason, brothers and sisters, we have to pray E por essa razão, irmãos e irmãs, nós temos que orar. that nothing would be said that would be off. Que nada que seja dito que possa sair fora do caminho. And that we stay very, very close to the Bible. E que nós possamos estar muito próximos Because da it is a Bíblia. topic of such treasure Porque é um tópico de tamanho tesouro that human words do not do it justice. que as palavras humanas não são suficientes. Grace runs throughout the Bible. Graça está através de toda a Bíblia. Brother Spurgeon shared that Paul's last sentence to us in 2 Timothy was on grace. O Spurgeon ele relata para nós que a última frase de Paulo para nós, lá em 2 Timóteo, é sobre graça. Peter's last sentence to us in 2 Peter is about grace. As últimas palavras de Pedro em 2 Pedro também é sobre graça. The last sentence of the Bible is on grace. A última sentença da Bíblia também é graça. Even after the Spirit and the bride say, "Come," Até mesmo antes da noiva e do Espírito dizer vem, the Holy Spirit says grace to us. o Espírito Santo diz graça para Because nós. grace will carry us from this day until that day. Porque é a graça que vai nos levar deste dia até aquele dia. It is a topic of such importance. E é um tópico de tamanha importância. These days we say it quite frequently and sometimes quite loosely. Algumas vezes nós pronunciamos essa palavra frequentemente e algumas vezes de maneira um pouco imprópria. Sometimes we say it, but we may not experience it. Algumas vezes nós a pronunciamos, mas nós talvez não saibamos o que estamos falando. But it was very real to those who wrote about it in the Bible. Mas era muito real para aqueles que a escreveram em suas epístolas. It was so real to Paul. Era tão real para Paulo. He who had sought out and murdered Christians. Aquele que buscou e caçou e matou cristãos. He knew he was the chief of all sinners. Ele sabia que ele era o principal dos pecadores. But grace was very real to him. Por isso a graça era muito real para ele. He knew he was who he was because of grace. Ele sabia que ele era o que era por causa da graça. And he knew he would become who he would become because of E ele grace. sabia que ele se tornou o que se tornou por causa da graça. Peter had denied the Lord 3 times. Pedro negou o Senhor 3 vezes. It was a very public failure. E foi uma falha muito pública. I will die before I deny you, he had said. Eu vou morrer e não vou te negar. And so he always lived in the context of grace. Então ele sempre viveu no contexto da graça. And no matter what happened to our brothers, E não importa o que aconteceu com os nossos irmãos, they never outgrew grace. eles nunca suplantaram a graça. And brothers and sisters, neither can we. Também nós não podemos. We would like to read together again in the Gospel of John in chapter 1, Nós queremos ler novamente o Evangelho de João no capítulo 1, because it is the beginning of what we need to share about. porque esse é o princípio daquilo que nós queremos compartilhar hoje. John chapter 1, verse 14. João capítulo 1, versículo 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. John bore witness of him and cried out, saying, "This was he of whom I said, 'He who comes after me has a higher rank than I, for he existed before me. For of his fullness we have all received, and grace upon grace.'" João testemunha a respeito dele e exclama: "Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça." For the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. So we would like to share tonight on 5 items. E hoje à noite nós queremos compartilhar a respeito de 5 pontos. What is O grace? que é graça? Where does grace come from? De onde vem essa graça? We would like to share on the reminder that grace is free, E também de que graça é gratuita. how we can grow in grace. Como nós podemos crescer na graça. And number 5, grace unto God's purpose. Então, o 5º ponto é graça conforme o propósito de Deus. So brothers and sisters, what is grace? Então, irmãos e irmãs, o que é graça? In Sunday school, one of the things we teach very early is what is the difference between mercy and grace? Então, na escola dominical, nós ensinamos, quando somos bem novinhos, qual a diferença entre misericórdia e graça. And the children will tell us very quickly, well, mercy isn't when I don't receive the punishment that I deserved. E eles falam assim, normalmente eles respondem assim, misericórdia é quando eu não recebo a punição que eu merecia. Grace is receiving a good that I did not earn. Então, graça é receber alguma coisa boa que eu não mereci. Some have suggested that grace is unmerited favor. Então, alguns disseram que graça é um favor não merecido. It is to say that we receive something that we did not earn. Ou seja, nós recebemos algo que nós não fazíamos jus. Now, every year, I have to give a merit review to some of the people who work in my department. Então, todos os anos eu tenho que dar algum tipo de prêmio para aqueles que trabalham comigo no meu departamento. And one year, I had someone who did not work that year. Certa vez teve alguém no meu departamento que não trabalhou. And he came and asked me for a merit increase. E ele pediu a mim que eu desse a ele um bônus, um aumento. And I thought, you didn't work this year. Eu pensei, você não trabalhou esse ano. How can you get a merit increase? Como é que você pode receber esse bônus? But the point of it, brothers and sisters, is it's supposed to be driven by what you have done. Então, observe que esse bônus deveria ser dado por aquilo que você fez. Our grades, As nossas notas. a soldier's ribbons, Então, por exemplo, aquelas medalhas dos soldados these are things that are earned. são coisas que foram conquistadas, merecidas. But brothers and sisters, there are certain obstacles that we cannot overcome. Então, há alguns obstáculos que nós não conseguimos vencer, No matter what we do. não importa o que façamos. And in those cases, we need someone to show us a favor which we did not earn. E algumas vezes é necessário que alguém nos conceda um favor que nós não merecíamos. Grace is when we receive such a thing. E graça é quando nós recebemos tal coisa. We did not earn it. Nós não merecíamos. I have this memory of when I was just married. E eu tenho essa memória de quando eu estava recém-casado. I had gone to McDonald's. E eu fui para o McDonald's. Do you have McDonald's? Yes. Oh, good. I'd gone to McDonald's. Tem McDonald's no Brasil? Sim. Então eu fui lá para o McDonald's. And I had waited in line. E eu estava ali na fila. And I got to the front. E cheguei até And I made my order. Para fazer o pedido com aquele atendente. And then I reached into my pocket. E aí eu pus a mão no bolso. And I realized I had forgotten my wallet. E eu descobri que eu tinha esquecido minha carteira. And I looked around. Eu olhei ao redor. And I said to the gentleman, E eu falei com aquele senhor que me I atendeu. forgot my wallet. Eu esqueci minha carteira. And then the woman behind me, E a mulher atrás de mim. she was so ready. She was ready. Ela estava pronta. She put $10 down. Ela pôs $10 ali. She looked at me E and olhou para said, mim e disse, God bless you. Deus te abençoe. And she left the restaurant. E ela saiu do restaurante. And I sat there
E eu fiquei ali, I didn't even have the chance to thank her. não deu nem tempo de eu agradecê-la. She was so ready Ela estava tão pronta to extend grace to me. para poder conceder graça a mim. I know she was a believer. Eu sei que ela era uma irmã em One Cristo. day I will see her in glory, Um dia eu a verei na glória and I'll tell her, e direi a ela, I owe you eu $10. te devo $10. You see, brothers and sisters, grace Vocês veem, irmãos e irmãs, graça? is when we receive what we did not deserve, Quando nós recebemos algo que nós não and merecemos. it affects our life. Isso afeta a nossa vida. In the context of our salvation, No contexto da nossa salvação, it is that we cannot be saved in the garments that we wear. ou seja, nós não podemos ser salvos com as vestimentas que temos. They tell a story of our failures Isso, ela conta a história de falhas and of our sins. e dos nossos pecados. But what happens in the judgment of Christ, of our Father, what happens in the judgment of our Father, E o que vai acontecer no julgamento do nosso Pai, our Lord Jesus, o nosso Senhor Jesus, He has given us His robes, Ele nos deu as suas vestes and He has taken our robes. e Ele tomou as nossas vestes. Now you can tell Him, because we're polite, Lord, you can't do this. E se você for muito educado, você vai falar para o Senhor, não, Senhor, você não pode fazer isso. But brothers and sisters, we all know that if we don't accept that, we have no hope. Irmãos e irmãs, nós sabemos, se não for por isso, nós não temos qualquer esperança. In that situation, we cannot earn the robes that He is wearing. Naquele momento nós não podemos, nós não fazemos jus àquelas vestimentas que Ele tem, The Son's robes. ou seja, as vestimentas do Filho. And so He gives them to us. Então Ele as dá a nós. But he has to take ours. Mas Ele tem que remover We can't take them and hide them under the carpet. our garments. Our garments can't be hidden under the carpet. Nós não podemos esconder as nossas vestes por debaixo do tapete. No, they need to be accounted for. Elas têm que prestar contas. And so He takes them. Então Ele nos recebe. Brothers and sisters, this is grace. Então isso é graça. We cannot earn what we have been given. Nós não merecemos aquilo que nós recebemos. And so this is the first point that we would like to make. Esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de falar. Now, sometimes Algumas vezes we think that grace is dependent on how we are doing. então nós achamos que a graça depende daquilo que nós fazemos. That when my life is good, Quando a minha vida estiver boa, that maybe I need a little bit less. talvez eu precise um pouco menos de graça. But brothers and sisters, we need to be careful of this. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. We need the fullness of grace. Nós precisamos da plenitude da graça. There's another aspect of grace, Há um outro aspecto da graça. and we have to keep the first one firmly in our minds. E o primeiro nós temos que manter bem guardados nas nossas It's in mentes. 1 Corinthians chapter 15. Está em 1 Coríntios capítulo 15. And we shared it on it already briefly. Nós já lemos rapidamente. In verse 10, Versículo 10. Paul is saying of himself, Paulo está falando de si mesmo. but by the grace of God, I am what I am. Que pela graça de Deus sou o que sou. He says, who I have been Aquilo que eu fui, and what I have done aquilo que eu fiz, has been paid for. já foi pago. And then he says, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Mas ele diz: trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, ou em mim. Here he is sharing about the application of grace to life. Então ele está compartilhando a respeito da aplicação da graça a nós. The power of God to bring us where He wants for us to go. Então a palavra, the what? The power, Just make sure. the power of God to bring us to where He wants for us to go. Então o poder de Deus que vai fazer com que nós possamos chegar aonde Ele deseja que nós cheguemos. Our brother Dana called it the empowering presence of God. O irmão Dana chama isso de o poder de empoderamento de Deus, That He carries us forward que Ele nos faz prosseguir by His grace. e nos leva pela sua graça. That He has a directionality for us. Ele tem uma direção para nós. And many of us have experienced this. E muitos de nós experimentamos And isso. we are each so thankful for it. E todos nós somos tão gratos por isso. We remember the wonderful old hymn, Amazing Grace. Todos nós conhecemos aquele hino, Sublime Graça.
It was written by our brother John Newton. Ele foi escrito pelo nosso irmão John Newton. Now, John Newton was a troublemaker. E John Newton era um cara que causava muitos problemas. And there was a biography written of him by a man named Bernard Martin. Então houve até uma biografia a respeito dele que foi escrita por Bernard Martin. It was called The Journal of a Slave Trader from Que, 1750 to 1754. que é chamado Os Diários de um Traficante de Escravos, que foi de 1750 de to 1750 a 1754. And he says E ele diz, in this book, nesse livro, he writes in this book, ele escreve ali, while aboard the Greyhound, which was a boat, he was a sailor, então, enquanto estava a bordo do Greyhound, que era um navio, Newton gained notoriety as being one of the most profane men the captain ever met. e ele ganhou a notoriedade de ser um dos homens mais profanos que aquele capitão havia conhecido. In a culture where sailors habitually swore, Numa cultura onde os marinheiros, tipicamente, eles falavam palavrões, Newton was admonished several times for not only using the worst words the captain ever heard, e o Newton ele foi advertido por utilizar várias vezes palavras que o capitão nunca havia ouvido, but creating new ones to exceed the limits of verbal debauchery. e além disso, ele criou outras palavras que excederam o limite da... I can't help you. That's a hard one. Debauchery. Verbal badness. Não seria só deboche, não, é muito mais forte que deboche. Ou seja, ele criou palavras que iam muito além do que um simples deboche. The point was, he was not a good person. Então, o ponto é o seguinte, ele não era uma pessoa muito boa. He eventually became a slave trader. E de fato ele se tornou um traficante de escravos. And we know the wonderful story E nós sabemos a palavra maravilhosa, that one day he was saved. que um dia ele foi salvo. And he said, it must be an amazing grace. E ele disse, é uma graça maravilhosa, impressionante, sublime. Because, I'm so sorry, It's okay. because he knew himself. Porque ele conhecia a si mesmo. So he wrote a song. E ele escreveu esse And hino, he said, it's an amazing grace que ele diz sublime graça, graça impressionante, that saved a wretch like me. que salvou um pecador como eu. So here we see that first part of grace. E aqui nós vemos a primeira parte da graça, The amazing grace saved a wretch. que essa graça impressionante, sublime, salvou alguém que era tão pecador como eu. And then in the hymn in verse 3, Então no verso 3 desse hino, he wrote, through many dangers, toils and ele snares, escreve por meio de muitos pecados, labutas e ciladas. I have already come. Eu já passei por elas. 'Tis grace hath brought me safe thus far, E esta graça me trouxe a salvo até agora. and grace will lead me home. E a graça vai me levar até minha casa. So he references both. He says there was a grace that saved me and a grace that will lead me home. Então ele menciona os dois lados, a graça que me salvou e a graça que vai me conduzir até o lar. And these pictures are painted throughout the Bible. E esses quadros estão pintados ao longo de toda a Bíblia. But there's something further, brothers and sisters. Mas há algo além, irmãos e And that irmãs. is in that passage in John chapter 1 that we read. E ali está esse tópico ali em João capítulo 1 que nós lemos. That our Lord Jesus is full of grace and truth. Que o nosso Senhor Jesus, ele é cheio de graça e verdade. And then in verse E 17, no versículo 17, John writes João escreve: that the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. And that is that grace is made real. Em inglês o termo ela foi realizada, a palavra. It is to be Ou experienced. seja, a graça ela foi realizada e ela precisa ser experimentada em Jesus. It's something that we hold, Algo que nós nos apegamos. not something that we just think about. Não é alguma coisa que simplesmente pensamos nela. And so, brothers and sisters, what is grace? Então, irmãos e irmãs, o que é graça? Grace are these things. Graça são essas coisas. It saves us from who we have been, Nos salvou daquilo que nós éramos. and it will bring us to where He wants for us to go. E vai nos conduzir até onde Ele quer que nós cheguemos. And it is not intended just to be thought about or spoken about. E não é
ela não foi para que nós simplesmente pensássemos nela ou falássemos dela, It is to be experienced. mas que fosse experimentada. Our second question, O nosso segundo ponto, where does this grace come from? de onde vem essa graça? Let's read Hebrews chapter 4 and verse 16. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebrews chapter 4 and verse 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. This is speaking of our high priest. Aqui fala do nosso grande sumo sacerdote. Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help in time of need. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. And then let's also turn to 2 Corinthians chapter 8 and verse 9. Vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you, through his poverty, might become rich. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. So here we see, brothers and sisters, that there is a source of grace, E aqui nós vemos, irmãos e irmãs, onde está a fonte da graça. and it is in our Lord Jesus. Está no nosso Senhor Jesus. He is full of grace. Ele é cheio de graça. He paid for the ability to have that grace for us. E ele pagou para que ele tivesse essa graça para nos conceder. And we are told that he had been rich, E nos é dito que ele era rico, but he became poor. mas se fez pobre. And because he became poor, E porque ele se tornou pobre, we might become rich. para que nós pudéssemos ser feitos And so ricos. we see here, brothers and sisters, he is the source of all of this grace. E nós vemos que ele é a fonte de toda essa graça. And he has a throne. He has a throne. E ele tem o trono. And it is called the throne of grace. E esse trono é chamado o trono da graça. And we are encouraged E nós somos encorajados that we ought to come to the throne que nós devemos nos achegar a esse trono to ask for mercy para pedirmos graça, and find grace pedirmos misericórdia e encontrarmos graça in times of need. em tempos de necessidade. And this is why we shared about the garden. É por isso que nós compartilhamos sobre o jardim. Because, brothers and sisters, he was rich, Irmãos e irmãs, porque ele era rico but he became poor e ele se fez pobre so that we might become rich in grace. para que nos tornássemos ricos em graça. And we begin to see E nós começamos a ver grace is in a person, a graça é uma pessoa and he is a person. e aqui está a pessoa. And he has finished the work, E ele concluiu a sua obra and there's ample grace for all of us who are in need. e a graça abundante para todos nós que nos achegamos a ele. And he encourages, come, E ele nos encoraja a vir, seek, buscai you will find. e você vai encontrar. And that is why, brothers and sisters, we ought to pray. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós temos que orar And we ought to make our home there. e nós temos que fazer ali o nosso lar. We remember the crippled man near the The pool. pool of Bethesda. Você se lembra daquele paralítico ali no tanque de Betesda? Every so often, an angel would come and the water would be stirred up. E de vez em quando um anjo vinha e ele moveria as águas. And the first person who could fall into the water, E a primeira pessoa que conseguisse cair na água naquele momento he would be healed. seria curada. And so this man was waiting there for 30 plus years. E aquele homem estava ali aguardando por 30 e tantos anos. And by the time the water stirs, someone else has jumped in. Toda vez que aquela água movia, alguém pulava na frente And so dele. during a Passover, Então, durante a Páscoa, when the whole world was celebrating, quando o mundo inteiro ali estava celebrando, we didn't even know nós nem mesmo sabemos that the Lamb of God was among us. que eles não nem mesmo sabiam que o Cordeiro de Deus estava no meio deles. The Lamb of God went to Bethesda, Então, o Cordeiro de Deus foi até Betesda, found this man. encontrou aquele homem ali. You don't need the angel. Você não precisa do anjo Be healed. e ser curado. And grace came upon him. E a graça caiu sobre Our ele. Lord is full of O grace. nosso Senhor cheio de graça. And then he tells him, Então ele chama: sin no more.
não peques mais. Brothers and sisters, it's a grace to heal us in the moment. Essa é a graça que nos cura no momento. It is a grace to empower us to go forward, E é a graça que nos capacita a prosseguir. to not be encumbered by sin. E que não pode ser coberta pelo pecado, The nem two- perdida pelo pecado. The two are embodied in our Lord Jesus. E ambas estão incorporadas na pessoa do Senhor Jesus. He is the source of our grace. Ele é a fonte da nossa graça. We will not find it anywhere else. Nós não a encontraremos em nenhum outro lugar. There's no gifting for grace. Não, No one has the gift to give you grace. ninguém tem a capacidade de poder te dar graça. There's no technique Não tem técnica or training. ou treinamento. The grace only comes from one source, A graça vem somente de uma fonte administered through His Spirit. e que é administrada pelo seu Espírito. And so what we see here is we need to make sure that we are familiar with the throne of grace. Então nós devemos estar familiarizados com o trono da graça. Every one of us falls Ca- into need, Cada um de nós. and we all need to make that place Todos nós precisamos conhecer esse lugar our home. e considerar esse lugar o nosso lar. I might do so. The next point O próximo ponto, is how does this grace help us to grow? como essa graça nos ajuda a crescer. And this speaks back to our theme verse. E isso faz nos voltar para o nosso versículo tema. Why was the forming of Christ stalled? Porque a formação de Cristo foi interrompida, foi parada. Because something of their knowledge of grace had become confused. Porque algo para eles concernente à graça ficou confuso. We had mentioned earlier that the last words of Peter to us E nós mencionamos a respeito da última palavra de Pedro para conosco. were of grace. Foi a respeito da graça. So let's turn to the last words of Peter to us, Vamos abrir então nessa última palavra do apóstolo Pedro para which nós. is 2 Peter Que está lá em 2 Pedro, chapter 3, capítulo 3. and it's the last verse. Just go to the very end. E vamos ler o último versículo, 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. So, brothers and sisters, here we see what it is to grow in grace. Então, irmãos e irmãs, aqui nós vemos o que é crescer na graça. Now, there are times when you may have a similar experience, that there are times when I feel like my life has been so much in the dark. E talvez você tenha a mesma experiência que eu, que às vezes eu sinto que minha vida é como se estivesse assim na escuridão. And grace is like sunshine into our E life. naquele momento a graça é como se fosse o brilhar do sol nas nossas vidas. In my previous home, I had a little shed. Então, na casa que eu morava antes, havia ali um pequeno abrigo. And outside of the shed, we had daisies. E aí, do lado de fora desse abrigo haviam margaridas. And in the springtime, when the sun would shine, all the daisies would be looking at the sun. Então, quando na primavera, quando o sol brilhava, aquelas margaridas todas elas se voltavam para o sol And they would grow. e elas cresciam. And so we see a very simple picture of growing in grace. E nós vimos dessa forma um quadro muito simples do que é crescer na graça. And we've already shared that Jesus, our Lord Jesus, is the source of grace. Nós já mencionamos que o nosso Senhor Jesus, ele é a fonte da graça. And so we ought to have our faces towards that grace. Então nós temos que voltar as nossas faces em direção àquela graça. And it's most important to do that when we feel like we are in the dark. E é muito mais importante quando nós nos sentimos que estamos na escuridão. So how do we grow in grace? Como nós crescemos na graça? Well, the first was a hint from the previous verse in Hebrews, E a primeira foi uma dica que estava lá naquele versículo de Hebreus. that we might find grace to help in time of need. Para que nós possamos achar graça no momento de necessidade. So the first lesson to us is that there's a grace that's available to us in times of need, Ou seja, nós aprendemos que há uma graça disponível para nós em momentos de necessidade. which is why one of the works of the enemy is to never make us feel like we are in need.
É por isso que uma das obras do inimigo é nos fazer sentir que nós nunca temos necessidade. You are good enough. Você é bom o suficiente. You are strong enough. Você é forte o You suficiente. have no need for God. Você não tem necessidade You de have no Deus. need for church. Você não tem necessidade da igreja. No need for the word. Nem necessidade da palavra. And so, brothers and sisters, it Então, irmãos e irmãs, creeps into our heart então isso é falado aos nossos corações. that I have no need for him. Então, é como se eu não tivesse necessidade dele. And if that happens, E se isso acontecer, then, brothers and sisters, we are in trouble. nós estaremos em grandes dificuldades. This may have happened to the Galatians. Talvez isso tenha acontecido com os Gálatas. They were doing things and they felt quite proud of what they were doing. E eles faziam coisas, estavam muito orgulhosos daquilo que estavam fazendo. It is a healthy thing to always know how dependent we are on His grace. É uma coisa muito saudável nós sempre nos lembrarmos e sabermos que nós somos dependentes da sua graça. To have a different vantage, a different point of view when hardships come into our life. E de nós podermos ter um ponto de vista diferente quando as questões difíceis chegam nas nossas vidas. So how might we first grow in grace? Como é que nós podemos crescer na graça? It is that we can find the grace in times of need. É para que nós possamos encontrar graça no momento de necessidade. The second is in 2 Corinthians chapter 12. O outro versículo está aqui em 2 Coríntios capítulo 12, And it's verse 9. versículo 9. And it's a very familiar verse to us. É um versículo muito conhecido de todos nós. Maybe we can start in verse 7. Talvez nós devêssemos começar do versículo 7. And because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, to keep me from exalting myself. Concerning this, I entreated the Lord 3 times that it might depart from me. And he has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paul is writing that a thorn was put into my side. Paulo, então, ele diz aqui que um espinho foi colocado na sua carne. And it had been sent there from Satan. E foi um mensageiro de Satanás. But the wonderful thing about our Lord and His Spirit Uma coisa maravilhosa a respeito do nosso Senhor e do seu Espírito, is He can turn the tables. que ele pode virar a mesa. And instead it began to be used for good. E ele começa a dizer que isso para o bem. Paul asked 3 times, Paulo pediu 3 vezes can the thorn be removed? para que aquele espinho fosse removido. We sometimes may think that grace is the removal of the thorn. Algumas vezes nós podemos achar que graça é a remoção do espinho. That there's something in our life that is difficult. E às vezes alguma coisa na nossa vida que é muito difícil. And the greatest grace would be if the Lord would just take that away. E para nós, a maior graça seria que se Deus pudesse remover aquilo. And we see why that is. E nós podemos entender por que It's seria a assim. very natural and logical thing. É uma coisa muito natural e lógica para nós. But then when our eyes become open, Então, quando os nossos olhos se abrem, we realize that the Lord has a greater grace. nós descobrimos que o Senhor tem a graça maior. And He would not take away the thorn. E Ele não vai remover o espinho, Because the greater threat to me, porque the greater threat to Paul, o maior perigo para Paulo was the exaltation because of all the self-exaltation because of all of the things the Lord was showing to him. seria a soberba por causa das grandezas das revelações que o Senhor lhe mostrou. What we see here, brothers and sisters, is grace may not simply be the removal of the thorn. Então nós vemos aqui que a graça não seria simplesmente remover o espinho. When my kids were little,
Quando os meus filhos eram pequenos, My wife is far more wise than I am. a minha esposa é muito mais sábia do que eu sou. And they were afraid of the dark. E eles tinham medo do escuro. And so they would come and find, well, they didn't come to find me. They came to find my wife. Então eles não vinham atrás de mim, eles iam buscar minha esposa. And my wife would come into their room, Então minha esposa chegaria ao quarto deles, and she would not turn on the light. ela não acenderia a luz, She would stay with them mas ficaria com eles until they fell asleep. até que eles dormissem. And it was a very simple lesson É uma lição muito simples. that simply by removing the darkness, Simplesmente ao remover as trevas, a escuridão, it is not unto the growing of someone whom we love. não auxiliaria no crescimento de alguém que nós amamos. And so it is with this. A mesma coisa acontece aqui. But brothers and sisters, what we see here is, Mas, irmãos e irmãs, o que vemos aqui é o seguinte: in our weaknesses, nas nossas fraquezas, there is grace. há graça. And so the suggestion is not that we would increase our weaknesses. A sugestão não é que possamos aumentar a nossa fraqueza. It is, we have plenty of weaknesses on our own. Nós fazemos isso nós mesmos sem dificuldade. It is the realization that the Lord is carrying us through our weaknesses. Mas é a descoberta que o Senhor pode nos levar através de todas as situações. That the power of His grace becomes more alive to us. E o poder da sua graça se torna mais vívida para nós. And we are able to grow. E nós somos capazes de crescer. And so here's a second instance of to grow in grace. Então aqui é uma segunda instância a respeito de crescer na graça. The third, A terceira, we already read it. nós já lemos. Maybe we should read it again. Talvez devamos Let's ler novamente. let's see. We can. Let's use 1 Peter, Em 1 Pedro, chapter 5, verse 5. capítulo 5, versículo 5. The second half. A segunda metade. Clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. And so here we see, brothers and sisters, a topic that we have covered. E aqui então nós podemos ver um tópico que nós já cobrimos. But in the many of the circumstances of our life, the Lord is doing a humbling work in us. Em muitas circunstâncias de nossas vidas, o Senhor está realizando uma obra de nos humilhar. It is a lowering work. É um trabalho de nos reduzir. And of course, the Lord gave us the illustration. E é claro que o Senhor nos dá a ilustração. A is less than B is less than C. Ou seja, A é menor que B e é menor que C. He knows what He's doing. Ele sabe o que está fazendo. And may we always have in our mind the picture of our wonderful Lord on bended knee. E que nós podemos ter em nossas mentes esse quadro maravilhoso do nosso Senhor Jesus ajoelhado. Brother or sister, if you don't understand what I just said about the A, B, C, ask someone else who was here. Irmão, se você não entendeu o que eu quis dizer com A menor que B, menor que C, pergunta a alguém que esteve aqui ontem à noite. Actually, they may not understand what I said either. Talvez eles não tenham entendido o que eu falei ontem também. Então, Fourth, quarto ponto. grace is free. A graça é gratuita. Let's turn to Romans chapter 6, Vamos abrir em Romanos capítulo 6, verse 23. versículo 23. We'll start here. Vamos começar. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. The next book over, 1 Corinthians chapter 2, Agora em 1 Coríntios capítulo 2, verse 12. versículo 12. This speaks of one of the ministries of the Holy Spirit. Aqui fala de um dos ministérios do Espírito Santo. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things freely given to us by God. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. So here we see that the Holy Spirit has another of many purposes.
Aqui nós vemos mais um dos muitos propósitos do Espírito Santo. He wants to show us the things that were freely given to us by God. Ele deseja nos mostrar aquelas coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. When the Holy Spirit reigns in our hearts, Quando o Espírito Santo reina nos nossos corações, our eyes see grace, grace, grace. os nossos olhos vão passar a ver graça, graça e graça. When the flesh reigns in our heart, Mas quando a carne reina em we nossos see corações, self, self, self. nós vemos eu e eu. It can be the same exact image, Pode ser a mesma exata imagem, but our mind is different. mas a nossa mente é diferente. And so what we see here in this battle of the flesh and the spirit, Aqui nós vemos essa batalha entre a carne e o Espírito. the spirit will show us the things of grace. E o Espírito vai nos mostrar aquelas coisas relacionadas à graça. And he will show us that they are free. E vai nos mostrar que são gratuitas. Now, in our hearts, brothers and sisters, Em nossos corações, irmãos e because irmãs, we're wired this way, porque nós somos feitos dessa maneira, we long to earn the good that is given to us. nós queremos fazer jus àquelas coisas boas que nos são concedidas. We recoil when we think that there's something that's given to us that we ought to earn. Então nós nos recolhemos quando nós recebemos alguma coisa que nós faríamos jus. And this is where the Lord's work of humility is very important, E é por isso que o Senhor nos ensina a humildade, é muito importante. because we need to be humble to receive the free gift. Porque nós precisamos ser humildes para recebermos um dom gratuito. In Romans chapter 6, Em Romanos capítulo 6, salvation is the ultimate representation of grace. a salvação é a representação máxima da graça. And we are reminded that it is a free gift. E nos é lembrada que é um dom gratuito. It is completely given with no expectation of cost. Nos é dada sem qualquer expectativa de custo. It is free to us. É gratuita para nós, It was not free for him. mas não foi gratuita para o nosso Senhor. We want to remind ourselves E nós temos que nos lembrar disso. the appreciation for what he has done. Uma apreciação por aquilo que ele fez. And so we were reminded that the things of grace are free. E temos que nos lembrar que as coisas relacionadas à graça são gratuitas. Now there's another empowering that happens when we see this. E há um outro empoderamento que acontece quando nós vemos isso. 2 Corinthians chapter 9 2 Coríntios capítulo 9, and verse 10. e versículo 10. This one is, we'll read the verse. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in everything for all liberality, which through us is producing thanksgiving to God. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. And can we please turn to Acts chapter 20? Podemos abrir então em Atos capítulo 20. Our brother Romeo mentioned this earlier, O nosso irmão Romeu já mencionou isso anteriormente. and it's verse 24. E versículo 24. We'll start here. But I do not, this is Paul when he was saying goodbye to the brothers from Ephesus. E aqui é Paulo falando adeus àqueles irmãos presbíteros de Éfeso. I do not consider my life of any account as dear to myself, in order that I may finish my course in the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. And then he finishes in the second half of 35. Então ele conclui isso na segunda metade do versículo 35. And he quotes the Lord Jesus. E ele cita o Senhor Jesus. It is more blessed to give than to receive. Mas bem-aventurado é dar que receber. So here, brothers and sisters, there's another lesson for us about grace, Aqui então, irmãos e irmãs, há uma outra lição a respeito da graça, that it is free. que ela é gratuita. And because we received it freely, E porque a recebemos gratuitamente, we ought to have a heart to give. nós temos que ter um coração que seja de dar.
He was saying in 2 Corinthians that you received all of these things. E em 2 Coríntios é dito que receberam todas essas coisas. Now, the Bible doesn't say that it was by grace, but we can read that it was given to them. A Bíblia não diz que foi pela graça, mas nós podemos entender que sim. And then he says, because you received it, you have the chance to have liberality, Então, porque vocês receberam, vocês podem ser liberais to let go of the things that we hold so tightly to. e de abrir mão daquelas coisas às quais nós nos apegamos tanto. He told his disciples in Matthew chapter 10, E ele disse lá para os seus discípulos em Mateus capítulo 10, freely you received, de graça recebei, freely give. de graça dai. And then we see as Paul was recounting his ministry at the very end, he said, Então, Paulo, no final do seu ministério, está dizendo, it is more blessed to give than to receive. mais bem-aventurado é dar que receber. What it tells us, brothers and sisters, is grace is for his house. Então, o que acontece é que essa graça é para a sua casa, It is to build us up Para so nos that we might edificar. give to one another para que nós possamos dar uns aos outros, and we might bear one another's burdens para que possamos levar a carga uns dos outros and fulfill the law of Christ. e assim cumprirmos a lei It de is Cristo. that we together might grow up into what is in his desire for us. Para que juntos possamos ser edificados e crescer naquilo que é esperado de nós. We need to share in the spiritual things. Nós precisamos compartilhar as coisas espirituais. And in the house of God, brothers and sisters, there are so many needs. Então, irmãos e irmãs, na casa de Deus há tanta necessidade. There are ministries abounding. Ministries. There are services abounding. Ok. Há serviços e ministérios em abundância. And the Lord has given each one a grace. E o Senhor tem dado a cada um graça. And that grace ought to be given with liberality. E essa graça tem que ser dada com liberalidade. In these days, brothers and sisters, the work of the enemy is to discourage the full of grace serving of brothers and sisters together. Então, hoje em dia, irmãos e irmãs, uma das coisas que o inimigo faz é desencorajar a servirmos os nossos irmãos e irmãs com graça. We know it is not of ourselves. Nós sabemos que não vem de nós mesmos. And what we ought to do is serve one another E o que temos que fazer é servir uns aos outros. because the grace is free. Porque a graça é gratuita. And freely we received, E nós recebemos de graça. freely we should Nós give. temos que dar de graça. The last A último ponto, is grace that is unto eternal things. a graça que é concernente às coisas eternas. And we would like to share about the Lord's faithful building up of the church. E nós queremos compartilhar sobre a fidelidade do Senhor ao edificar a sua igreja. Now, in these days, there is so much division. Hoje em dia há tantas divisões. And we remember that in the Lord's last prayer in John chapter 17, E nós nos lembramos da oração sacerdotal do Senhor ali em João capítulo 17. he prayed so fervently that they may be one. E ele orou tão fervorosamente para que todos fôssemos um. But when we observe the house of God, Mas quando nós observamos a casa de Deus, we are separated all over estamos divididos de todas as formas. because of the confusion of the enemy. Por causa da confusão trazida pelo inimigo. We have become separated by politics. Fomos nos separados por causa da política. In the United States, we became separated by wearing masks during COVID. Ok? Nos Estados Unidos, nós tivemos divisões por conta daqueles que usavam máscaras na época da Covid e os que não usavam máscaras. I was fellowshipping with a brother from our circles in the United States, and he was telling me that they were trying to choose the kind of carpet for their meeting place, and it created such a disruption that there was almost a fracture. Então, eu estava compartilhando com um irmão do nosso círculo, ele estava compartilhando comigo uma situação que aconteceu onde ele se reunia, que eles estavam querendo decidir a respeito da cor do carpete do local da reunião. E houve tamanha divisão entre eles. Our dear brother Christian used to share, and I never knew if he was joking or not, but Nosso irmão Cristo, ele costumava compartilhar. Eu nunca soube se ele estava brincando ou não. he said a fellowship was going to split because they wanted to wash each other's feet and they couldn't decide whether to start with the right one or the left one. Então, houve uma divisão no meio de alguns irmãos porque eles porque um não sabia se começava a lavar os pés do irmão, o pé direito ou o pé esquerdo. What is the answer, brothers and Qual que é a sisters? resposta, irmãos e irmãs?
We would like to look at the church in Antioch very briefly. Nós queremos considerar a igreja de Antioquia muito rapidamente. The church in Antioch came to be because of persecution. A igreja de Antioquia ela surgiu por causa da perseguição. We remember Saul was breathing threats and murder against the people of God. E nós lembramos que o apóstolo Paulo ele respirava ameaças contra os irmãos. And he persecuted them from house to house. E ele os perseguia de casa em casa. I think about that and I think it's such an interesting term that the Holy Spirit used, house to house. E eu acho que essa frase utilizada pelo Espírito Santo é muito interessante, de casa em casa. He would knock on the door, Ele batia na porta, look in, olhava ali dentro drag out if anyone was a believer, e arrastava qualquer um ali dentro que fosse cristão. and he'd go to the next one, Ele ia para a próxima, house to house. de casa em casa. And I always wonder, wouldn't it be easier if they took the person and said, where is the other Christian? E não seria muito mais fácil ele pegar um cristão e falar assim, onde é que está a outra pessoa? And if they said, no, I'm not telling you, E se ele dissesse, não vou te dizer, which would not surprise me at all, que não me ia surpreender de forma then alguma. Paul would have no choice but to go house to house. Paulo não tinha qualquer escolha a não ser ir de casa em casa. And eventually they all ran Então, eventualmente todos foram presos. and ended up in Antioch. E eles foram para Antioquia. And when they came to Antioch, E quando chegaram em Antioquia, they were different backgrounds, eles tinham backgrounds, panos de fundo diferentes, different languages. línguas diferentes. They had left everything, E eles haviam deixado tudo para trás. so they had no homes. Não tinham lar, But they were bound by a love for the Lord mas Jesus eles estavam unidos pelo amor do Senhor Jesus, that would cause them to rather leave everything they had que than fez com que deny eles him. deixassem tudo para trás a negar o Senhor. And so when they came together, Então, quando eles se reuniram, something amazing happened. algo impressionante aconteceu. Christ was formed in them foi formado neles, individually não só apenas individualmente, and in them corporately. mas também corporativamente. People looked at them and said, that looks like Christ. Então as pessoas olhavam para eles, eles parecem com Cristo. So they began to be called little Christs Então eles começaram a ser chamados de pequenos cristos or Christians ou cristãos for the first time. pela primeira vez. They saw his life in them. E eles puderam ver a vida de Cristo neles. The world saw his life in each one of them individually E o mundo via a vida do Senhor em cada um deles individualmente. and in them corporately. E também via na vida deles de maneira And so corporativa. the word reached to Jerusalem, Então aquela palavra chegou até Jerusalém. and they sent faithful Barnabas. E enviaram para lá o fiel Barnabé. And when Barnabas arrived, Quando Barnabé chegou, we see what he thought in chapter 11 of Acts, verse nós vemos o que ele 23. viu ali registrado no capítulo 11, versículo 33. Of all the things he could have said, Verse 23. verse 23, Ok, chapter versículo- 11. capítulo 11, versículo 23. Then when he had come and witnessed the grace of God, he rejoiced. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. So he didn't see a well-oiled machine. Ele não viu ali uma máquina bem azeitada. Or maybe he did see that with his eyes. Talvez ele tivesse visto isso com seus olhos. But what he really saw was the power of the grace of God. Mas o que ele verdadeiramente viu foi o poder da graça de He Deus. saw these ones who had left their homes Viram aqueles que haviam deixado os seus lares and these who struggled to communicate. e aqueles que estavam assim, lutando para poder se comunicar. What a work that was happening. Que obra tremenda foi essa. He saw that the grace of God was yielding the life of Christ. E ele viu que a graça de Deus estava trazendo a luz de Cristo. Maybe A we vida de think Cristo. that it would have been, you have a choice. Would you like to have the gifts or would you like to have the grace? Então, se tivesse uma escolha, você quer ter os dons ou quer ter a graça? But I think we know the answer, Nós sabemos a resposta. right? And grace thrives in real life. Porque realmente a graça, ela deriva, ela precisa da vida real. He did not see the organization of men, Ele não viu ali a organização dos homens, nor perhaps even the gifting of men. nem tampouco os dons dos homens. He saw the grace of God Ele viu a graça de Deus and he was full of joy. e alegrou-se. Now he was so excited Ele estava tão empolgado that he went and sought out, e ele foi buscar, and I say this e humorously, eu falo isso de maneira mais jocosa, he went and sought out the founder of the church.
Ele foi ali buscar o fundador da igreja, Saul. Saulo. It was because of Saul who persecuted all of them, Porque foi Saulo quem os perseguiu. maybe even killed their family members, Talvez tivesse matado alguns dos membros de família daquelas killed pessoas. their neighbors and their friends, Talvez tenha matado os seus vizinhos e amigos. that they escaped to this place. E eles haviam escapado para esse lugar. And he brought him, E então ele trouxe a Paulo. and he began to meet there. E eles começaram a se reunir ali. It is interesting that É interessante, this was by the design of the Holy isso Spirit, foi tudo planejado pelo Espírito Santo. and they continued to grow by the grace of E eles God. continuaram a crescer pela graça de Deus. We are told that another one of the brothers there E nos é dito que outro irmão ali was from Herod's family, era da família de Herodes. Manaen. Ah, Manaen. Oh, that's Manaém. chapter 13. Yes, okay. Capítulo 13. I don't know where it is, but he was of the family of Herod, É Manaém, era da família de Herodes. É colasso de Herodes, como diz nossa Bíblia. and we can tell that there were all these different backgrounds. Então nós podemos ver que havia backgrounds diferentes. What a thought! Que pensamento tremendo. I remember that when we went to we were traveling in Israel. This was with brother Christian, and he was telling us that there were these as you walk through this valley, there were these caves along the valley. Então, isso aí eu me lembro quando nós estivemos em Israel e isso o irmão Cristian estava mostrando para a gente. Havia essas cavernas ao longo de um vale. And the zealots used to hide in there. Os zelotes, eles moravam ali. The zealots were the ones who were the ultra nationalists. Os zelotes eram aqueles que eram os ultranacionalistas. They hated the Romans. Eles odiavam os And romanos. they hated everyone who supported the E Romans. eles odiavam todos aqueles que apoiavam os romanos. And Simon the Zealot became a believer Então Simão Zelote se tornou um cristão and became a disciple. e se tornou um discípulo. And he had to work with Levi, Matthew, E ele tinha que trabalhar junto de Levi, Mateus, the tax collector, que era um coletor de who had taxas. completely de impostos. become a traitor to his people Que para o seu povo ele era um verdadeiro traidor. by collecting taxes for the Roman government. A coletar impostos para o Império Romano. And these two were asked to work together E esses dois tinham que trabalhar juntos for something greater. para alguma coisa muito superior. Brothers and sisters, only by the grace of God. Isso é somente pela graça de Deus. He is able to overcome every obstacle, Ele é capaz de vencer todo obstáculo humble us, e nos humilhar break us down e nos quebrar in the gentle and effective way that he knows how. e de uma maneira gentil que só Ele sabe fazer. So, brothers and sisters, it is the power of grace Então esse é o poder da graça, irmãos e irmãs, for the Lord to build up what he is desiring, para que o Senhor possa edificar aquilo que Ele deseja, individually in our life individualmente em nossas vidas, and in the church. mas também na igreja. It is the grace that overcomes the power of the world, É a graça que vence o poder do mundo and it can protect us from our pride. e que pode nos proteger do nosso orgulho, It enables us to give to one another and support one another. que nos permite então dar uns aos outros e suportar uns aos outros. It grows Christ in our hearts E and fa- corporately. E faz Cristo crescer em nossos corações e também corporativamente. And grace comforts us in our hardest moments. E que nos consola nos momentos. And it empowers us for nos- everything good against the one who would seek to destroy. E nos empodera contra aquele que procura destruir aquilo que há de bom. It's such a precious thing, brothers and É uma sisters. coisa tão preciosa, irmãos. And so we return back to the Garden of Gethsemane, Então nós voltamos mais uma vez para o jardim do Getsemane. and we see our Lord E Jesus. nós contemplamos ali o Senhor Jesus. And he was on his knees, Ele está ajoelhado. and he was sweating like sweat drops of blood. E ele estava ali derramando gotas de sangue. And we remember grace is not cheap. E nós nos lembramos que a graça não é gratuita. It is free to us, Ela é gratuita para nós, but he won it for us. mas Ele a obteve para nós. He opened the life gate for all to come in. Ele abriu então os portões, as comportas da vida para nós. Glory to him. Glória seja dada a Ele. Let's pray. Vamos orar. Lord, we worship you.
Senhor, nós te adoramos and we lift your name. e nós elevamos o teu nome. We thank you, Lord, for all that you have done. Nós te agradecemos por tudo que fizeste And we entrust ourselves to you, e nós nos encomendamos a ti. each of us individually, Lord, and together corporately. Cada de nós individualmente e também coletivamente. Lord, may you find what you desire. Que o Senhor possa encontrar aquilo que o Senhor deseja. Glory to you, Lord. E a glória seja dada a ti, Senhor. In Jesus' precious name. No nome precioso de Jesus. Amen. Amém. Irmão, espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me nova canção